Oi, gente, estou esperando aqui, já solicitei a Tisa, ela já deve estar entrando para a gente começar a nossa live. Alô, Rita, alô, Leilinha. Oi, Tisa, já temos um monte de amigos já, tudo bom? Tudo bem? Espera aí, deixa eu me organizar, botar esse telefone em algum lugar. Deixa eu ver se aqui tá bom. Oi, Bel! Como é que você Ajeita sabe? aí para a gente ver melhor. Aí, tá ótimo. Tá bom? Como é que você Tá me sabe? ouvindo bem? Eu tô. Eu Eu queria não tô saber te ouvindo, Tisa. como é que eu faço? Aumento o meu som? Eu não tô te ouvindo. Ah, peraí. Isso, o que que é? Oi, E agora, tá me ouvindo? eu que tava sem fone, esqueci. Bom, nem me fale o que é fone, que isso daí eu sou completamente analógica. Digital comigo é Olha zero. ali, ó, tem um monte de gente já entrando aí. Vamos esperar. Ah, agora é que eu estou vendo. Lúcia Oliveira, tá ótimo, É, mamãe. Su, oi, Su, Andréia, Deia. Ó, tá entrando. Vamos deixar mais um pouquinho aqui E a pra gente gente vê, a gente vê quando as pessoas saíram. quando sai. Não sei, eu sei quando entram, porque eu tenho um marcadorzinho aqui e a gente vê elas falando. Aqui embaixo eu estou vendo a Sam, É, oficial. Só que a débil mental aqui o botou que tinha Fernando. que clicar no meu nome. Mas eu espero que quem tenha visto aquilo que você me mandou deve saber que tem que clicar no seu nome. Ah, com certeza, com certeza. O pessoal agora está muito acostumado a fazer, assistir live. É a mania da pandemia é live. Pois é que eu realmente ainda sou analógica. Mas eu Mas também sou, eu eu tô também estou vendo quem está começando. entrando. Eu também estou Tô vendo. começando. Vamos esperar É. mais uns 2 minutinhos, que agora que bateu 18, para Ah, dar um tempinho para as pessoas. Aqui a gente já tem o nosso roteirinho que a gente vai falar. A gente o vai. meu está na cabeça. Posso até pegar, mas eu acho que eu não. Essas coisas vão saindo. Porque a gente tem muita vivência juntas, né? A gente fez muito É, trabalho junto. Então, exatamente. eu acho que das 10 novelas que eu fiz, 7 foram com você. Assim. É, 70% das novelas que eu fiz, eu acho que eu fui com você. e minissérie também. A Fora as Casa Perpétua. minisséries, É. E fora os filmes. fora os filmes, pois é. Os dois você foi, né? Os dois. O Tanto primeiro Olga e o como. terceiro. É. É. Era Então, duplinha, Gilson e Ana Paula. A é. dupla sem a qual o Jaime não trabalhava. É. Os tempos mudaram. Os tempos mudaram, mas é para pior. As pessoas não podem ouvir. Não, mas é que o que vale é o que a gente fez de bom, Também né? eu acho que a gente fez, assim, todas as pessoas que eu comento, o que você faz, não sei o quê. Agora eu tive há pouco tempo em Portugal e aí tava falando, o que você faz? Eu falei, eu faço cenografia, tal. Eles eram brasileiros e estavam Ah, morando em Portugal. E aí eu falei os trabalhos que eu fiz. Nossa, você fez a Casa das Mulheres? Nossa, você fez o clone? Nossa, você... foram trabalhos que marcaram muito é, a dramaturgia, né? Foram trabalhos que fizeram muito sucesso. E as é. pessoas gostaram muito. Então, quando você fala que você trabalhou numa novela, numa minissérie dessas que a gente fez, as pessoas falam muito, muito, muito bem. Muito bem. Em Portugal se vê muito. E eu sempre gostei e tive a sorte de fazer muita novela que não era assim, tipo novela atual. Quando era atual, como Clone, era uma Uhum. novela de uma determinada região, de um determinado lugar. Então,
realmente, para mim, quando tem pesquisa, quando tem que entrar nesse campo de você realmente adquirir mais conhecimento, porque ninguém é Aham. enciclopédia, né? É, Então, se é. você vai fazer um universo diferente ou datas diferentes, né? Séculos diferentes, você tem que mergulhar em livros. Isso daí eu aprendi com o Hélio Astbauer, que foi o melhor diretor de arte de todos os tempos, não tem para ninguém. E ele falou, olha, o negócio é ler, ler e ler. E para pesquisar, porque senão você vai estar num chutômetro. É, eu falo isso muito para as pessoas, que as pessoas não têm noção o quanto a gente estuda para fazer uma novela, para fazer uma minissérie, um filme. As pessoas não têm noção do quanto que a gente tem que estudar, porque a Porque gente não detém todos os conhecimentos. Então, a gente, no Clone, foi uma novela lá em Marrocos, a gente tem que estudar os hábitos dos marroquinos, a arte da arquitetura, blá, blá, blá. A cada das 7 mulheres foi 1.700. Tem que estudar como é que era lá no coisa. Na Terra também. Na Terra, para mim, foi um estudo maravilhoso. Conhecer aquela zona do sul que, não, além do que, o Tempo e o Vento foram 150 anos pois é, de história. E eu acho que para a cenografia, para todo mundo, foi um grande desafio, figurino, direção, ator, porque os atores mudavam, né, por é, época. Mas a gente tinha que mudar o local que era o mesmo. Então, era despir, vestir cenário todo dia, porque todo dia. a gente não gravou tão cronologicamente, que começou há 150 anos e foi fazendo uma cidade, porque não dava. A cidade tinha que estar pronta É. e o Jaime tinha que angular de forma que não aparecesse ela pronta para poder ser o Ah, o lugar que Felipe entrou. O Felipe vai para. Felipe participou com a gente também. Felipe é clone. É, Felipe é clone, clone. é Olga. É, turma de lá. Ah, eu queria ter falado com o Gilson. Saudade também, Felipe. Ah, o Gilson não se senta, porque o Gilson é meio complicado o negócio de celular. Ah, pois é. Não, eu estou começando. E tem muito coraçãozinho, minha prima, Maria Silvia Viana. É, vamos falar da nossa vida? Então, vou falar um pouco, porque as pessoas, acho que a maioria me conhece, mas quem está aí não me conhece. Eu sou cenógrafa, trabalhei muitos anos na TV Globo com a Tisa, fazendo novela. Fiz 2 filmes com ela e, assim, a minha vida de cenografia é basicamente televisão. Eu fiz cinema, fiz um pouco de teatro, mas... E dentre desses trabalhos todos, eu acho que 70% deles eu fiz junto com a Tisa. E a gente tem uma relação muito boa e é isso que eu queria mostrar para vocês, que assim, a cenografia com a produção de arte, quando vem na direção de arte, que foi também o trabalho que a Tisa fez nos filmes, a gente precisa estar muito ligado. E isso é a gente tem que fazer tudo praticamente juntos. A gente tem que conceber o cenário, porque a gente tem que dar a cara do personagem, a cara da época, e uma complementa a outra. A cenografia é um... Exatamente. Eu gostaria de falar sobre uma coisa que as pessoas não Uhum, entendem muito, que é a diferença entre produção de arte e direção de arte. A direção de arte ela é mais no cinema, uhum. porque ou num trabalho de televisão fechado, que é uma história de um dia, etc. e tal. Porque você não pode dar um caminho e fechar a coisa quando você não tem tudo que está escrito. Porque uma novela ela vai mudando com o passar dos meses. São cenários novos que vão entrando. Então, quando você tem um filme, você já sabe todos os cenários que vão entrar, tudo que você vai gravar, você já sabe tudo. Então, você vai trabalhar em cima daquele todo que você já tem. Então, daí o tripé direção de arte, diretor de fotografia e diretor, que Uhum. vão, esses 3, darem o clima de luz, enfim, de qual o enfoque, se você vai fazer uma coisa mais realista, se você vai fazer uma coisa mais operística.
E depois que isso está decidido, então é que as equipes se reúnem. Então, no caso dos 2 filmes, eu posso dizer que eu fiz uma direção de arte nos 2 filmes. Até porque eu tinha uma ligação muito forte com essas pessoas com quem eu trabalhei na televisão. Eu tinha feito muita produção de arte. Porque na novela, digamos, o diretor de arte é muito mais o diretor do que um cargo de direção de arte. O diretor aí se reúne com a cenografia, com a produção de arte e com o figurino. E é ele que vamos começar por aqui, vamos nesse caminho, que pode mudar no final de 10 capítulos. Então, a América, nós tivemos isso, porque aí também tem não só a intervenção do público, como da autora, que está vendo pela primeira vez aquilo que ela escreveu. E não dá tempo de, como no filme, você vê antes, conserta, edita, etc. É aquilo que a gente faz numa semana, vai ao ar na semana seguinte, né? Então, existe essa diferença. Isso quando vai no dia seguinte, né? Quando não vai no mesmo dia. Então, existe essa diferença. Então, na televisão, é muito mais importante esse casamento. Porque não adianta nada o cenógrafo criar um ambiente, as suas 4 paredes, ou 3 paredes, ou se a produção de arte não tiver entrado, contudo, a produção de arte fica muito mais ligada nas marcações de cena. Nós ficamos muito mais ligados no comportamento do personagem. Porque esse comportamento do personagem é que vai dar aquela vida ao cenário. Se o personagem é um médico, se o personagem é um advogado, se é um personagem... Quer dizer, a cenografia vai nos dar o ambiente que nós temos que vestir. Então, se esse trabalho não for feito junto, e, por sua vez, o figurino também tem que estar dentro, por não chegar e fazer o vestido listrado em cima de um sofá xadrez. Então, são coisas que tem que haver esse casamento, porque para ter essa harmonia, que é o principal que a gente procura, né? A gente consegue muito mais isso em filme do que em televisão, mas a gente consegue na televisão também. E na televisão é muito isso, né? A pesquisa, né? Eu lembro no Clone, eu lembro que a gente começou a fazer, aí teve o 11 de setembro. Aí ficou uma polêmica se ia mudar tudo, você lembra disso? Volta, vai o ar, acabou que foi o ar, foi um sucesso danado. Eu lembro que também no meio da novela saiu um programa que eu não sei qual foi, e aí teve uma estratégia de botar mais 10 minutos de mídia no ar, a gente perdeu toda a nossa frente, a gente começou a ter 5 frentes de gravação, a história deu um pulo, a gente ficou maluco. Então, a novela tem uma... As pessoas precisam entender também que quando você faz um filme, você tem um diretor e uma frente de gravação. Aquilo flui de uma forma. Numa novela, é normalíssimo ter 5 frentes de gravação. Então, cada diretor tem 2, às vezes, cada um no estúdio, 3 em frente de gravações. Então, essa conversa inicial dos diretores e da gente é primordial, porque senão, não só em enquadramentos, um diretor vai para um caminho, o outro vai para o outro, como a gente também tem que vestir de uma maneira os vários cenários com a mesma cara. Né? Com a mesma cara. Eu vi aqui um comentário da Lu Oliveira dizendo que a gente faz 3 filmes a cada semana, e é verdade. E é verdade, é verdade. São 6 horas que a gente faz. E tem uma pergunta aqui da Rita, perguntando se a cidade cenográfica... Não, do Clone era um quarteirão assim, ó. Na verdade, você imagina um retângulo com um monte de lojinhas no meio. E aqui em volta era toda a rua. Então, o Jaime ou o Marquinhos Chetman, que gravavam muito lá, era o seguinte, ele vinha andando, aí eu e o Marco Cortez, a gente tinha um monte de material,
Aí ele andava para uma rua, aí ele acabava, conforme ele acabava, a gente ia atrás mudando as lojinhas. E aí ele passava e entrava na outra, e a gente ia mudar para ele parecer que estava já em outra rua. Quando eu fui Exato. agora, era uma loucura. Aí quando eu fui agora em Marrocos, eu vi que era exatamente aquilo que a gente fazia. Era uma rua apertadinha, assim, loja uma do lado da outra, pinhada de troços e muita coisa. Foi por isso que a gente ficava maluca, o Marquinho. E é exatamente essa integração. Era eu e ele, o Marquinho da arte e eu da cenografia, nós dois juntos, mudando aquelas lojas em desespero total. Mas se a gente não tivesse a nossa união, cenografia com arte, a gente não conseguia fazer, porque É. ia ser uma briga, e a gente não tinha tempo nem de brigar, nem de respirar, a gente só podia mudar as coisas. Aí numa Agora, ponta. agora você imagina o meu desespero. Naquela época, a Globo não deixava ninguém. Então fui eu só da arte, sem um contra-regra, que são pessoas milagrosas na vida da produção de arte, da cenografia, sem um cenógrafo. E eu tive que. Só que lá eu vestia os cenários verdadeiros. Porque também nunca o Jaime queria gravar na rua de verdade. Ele sempre conseguia descobrir uma rua mais deserta para que fosse cenografado, porque aí a luz era melhor, porque não sei. Mas isso ele é o rei de fazer, né? Em Amsterdã, também, quando eu fiz uma novela do Manuel Carlos, que eram os barcos na beira dos rios, a gente encontrava barcos lindos e restaurantes lindos na beira dos lados dos rios, e ele falava, não, mas eu não quero, eu quero aqui. Aí, naquele ponto que ele queria, não tinha restaurante. Então, a gente tinha... Mas nessa época eu já tinha Fernanda Beltrán e o Malvino. Foi bem diferente, porque isso foi em 2006 e o Clone foi em 2001. E nós gravamos, nós ficamos lá em julho e agosto. Isso em Miami, né? Não, em Marrocos. Em Marrocos. É o Clone, né? Que é uma temperatura de... Não, o Clone é muito... O Marrocos é muito podíamos... louco. Eu passei 3 meses no Marrocos agora. Eu fui no inverno e fui no verão. No inverno, a gente saía com 1 grau do hotel para ir para fazer a gravação. Chegava no meio do dia, a gente tinha que tirar aquela roupeira todo, porque era um calor insuportável. Aí começava a baixar o sol, começava a esfriar muito. Então é um pico. E no verão, quando eu fui, é horrível, porque é muito quente, muito seco. Então aí a gente entende por que eles usam aquele turbante, no primeiro dia, assim, blusa de... Aí a gente vai entender o hábito. No primeiro dia eu fiz um mico, porque aquele mico, estou no deserto, estou num clima... Vou botar uma sandalinha, uma blusinha... E todo mundo elogiando o Malvino. Ana Cai, Suzana, todo mundo. Aí o pessoal, que eu tinha um assistente que era de lá, e falou, minha filha, trata de se cobrir inteira. Sapato fechado e aquele negócio tudo para cobrir, porque a gente fica achando que vai sentir calor com aquilo, é exatamente o contrário. Não, Aquilo te protege. Agora, imagina trazer tudo isso para o Brasil para poder retratar na novela. Naquela época eu trouxe, parece que eram 4 toneladas de tapetes e de objetos, porque pelo menos para ficar à frente. E o muito engraçado dos tapetes é que esse comprador, porque lá onde a gente gravava, se fez muitos filmes, né? Na beira do deserto, em Mazazarte, eles já chamam aquilo de cidade cenográfica. Foi onde a gente gravou também. E aí, o que eu estava falando? Dos tapetes. Dos tapetes. Aí, quando eu fui fazer as compras em Fest, que foi antes de ir para lá, e principalmente os tapetes iam ser usados nos cenários, o comprador que ia comigo, tinha um comprador de lá, para negociar, porque eles não, se você aceita o primeiro preço, eles ficam ofendidíssimos. Eles tem que negociar. $100. Ah, tá bom.
eles quase morrem, porque então esse comprador, que era de lá, que era um cara do Marrocos, ficava negociando com ele até. Aí ele falava assim, eu falava assim, olha, eu tenho que comprar tantos metros quadrados de tapete e eu não preciso da qualidade do tapete. Eu preciso que o tapete tenha desenho antigo. Mas a qualidade eu não preciso, porque Eles é para têm televisão. é, Aí eles falavam, não, mas primeiro você vai ter que ver. Aí viam com aqueles tapetes que custavam $100.000, baixava para $10.000, $1.000, até chegar um tapete que eu podia pagar. eu Porque passei a mesma coisa, porque eu fui comprar tapete também, e aí eles falavam, me mostrava o tapete, não sei o que, aí eu falava, não, eu não preciso de tapete bom assim. E a televisão não vai aparecer, eu preciso do desenho do tapete, eu não preciso da qualidade. Não, mas isso aqui é feito não sei aonde. Nossa, eu fui ficando nervosa até porque primeiro que negociar com mulher já é diferente, né? Porque eles não, eles têm, completamente. Você sabe que quando. Agora é 2019, mas quando foi em 2000, a primeira devia coisa que ser muito pior. a primeira coisa que a assistente de direção, que era marroquina, falou, a TISA tem que levar, tem que ter um assistente homem daqui, porque eles não vão aceitar ordem de mulher, porque a gravação era lá. É, Então, eu tinha que dar ordem para as pessoas, eles não vão aceitar. E o pessoal que faz o pesado lá, né, os, digamos, contra-regras de montagem, eles não falam francês. Lá é francês ou árabe. Então, tinha que ter, as é. ordens todas tinham que ser em árabe e tinham que ser dadas por um homem. Então, eu tinha um assistente lindo, graças a Deus, e que ficou comigo 2 meses lá. Mas cada país, cada lugar, mesmo do Brasil, é uma experiência. É uma experiência muito grande. A A gente teve. América, A América também foi uma experiência incrível, porque primeiro aqui no Brasil a gente teve que montar uma cidadezinha na favela, lá em cima. a Neta está me vendo. Olha A aqui. Antônia já entrou aí. É, fala. A gente teve que montar uma cidade, mini cidadezinha cenográfica lá no Dona Marta, que já É. foi todo um processo para a gente subir com as coisas, chegar lá com as coisas. Teve um processo. Você teve que ir para Miami sem ninguém, só para Para poder fazer cenografia, construir tudo. uma cidade, porque nós, era você vê, era uma novela atual, mas que o trabalho de pesquisa teve que ser incrível. Graças a Deus, eu encontrei um livro só sobre pintura de parede, primitiva, que eu mandei para o Gilson e para você, e vocês me desenharam, porque era uma cidade fantasma, tombada, que o Jaime conseguiu licença para gravar, eram 11 construções. E aí tinha que cenografar essas construções de acordo com a nossa história. Um hotel decadente, porque era na fronteira entre o México e os Estados Unidos, para onde iam as pessoas que fugiam, né? Então, eu me lembro que eu fiz um hotel lindo. E quando o Jaime entrou, ele falou: você tem 3 horas para isso daqui virar um lixo. Porque eu não quero nada disso. Ele estava todo cozy. E aí, a sorte... se você não tem um pouco de sorte, não adianta. Porque aí era uma cidade micra, entendeu? Então, é El Paso, lá no sul dos Estados Unidos, mas como se fosse México. Aí tinha o xerife, aquele xerife que anda com estrela. Aí ele pegou o carro dele com uma caçamba e era um lugar muito assim, não é hippie, são aquelas pessoas que vão para o sul, que ficam tocando violão à beira da estrada, que dormem em combis. Aí nós fomos passando e recolhendo coisas velhas dessas pessoas, cadeiras, mesas e tudo, para eu, 3 horas, poder gravar, né? E conseguimos, porque os outros todos ficaram ótimos. Mas o hotel, eu não sei por que eu fui querer fazer um hotel cozy, na cidade de maior.
Mas o resto ficou uma maravilha, porque essas pinturas todas, quando eu mandei o livro, você e o Gilson A desenharam, gente colocou nas casinhas que tinham colocaram. lá. Exatamente. Aí tinha a venda, tinha que estar. Esse foi um trabalho que eu gostei demais, demais. Esse trabalho foi muito gostoso de fazer, porque a gente teve assim, a gente primeiro que a gente lidou com esse As negócio verbas, com esse negócio da fuga das pessoas para tentarem entrar nos Estados Unidos. E assim, eu tive que fazer umas coisas que eu jamais pensei fazer na minha vida. De fazer como é que se diz? Uma balsa toda de pneu amarrado, todo não sei o quê, porque eles fugiam por aí para pegar o canal lá, sei lá. Eu fiz umas coisas assim, a gente tem que fazer uma rua do México, lembra disso? Que as meninas moravam, que a gente é, fez a que era festa Miami. Não, nós tínhamos uma cidade cenográfica dos ricos, dos dos pobres e dos pobres. médios. É. Eram 3 cidades cenográficas, porque tinha o bar que elas cantavam, né? Fora os rodeios que a gente tinha que fazer. E aí Que a era gente, outra viagem, era Barretos. Barretos, a gente Barretos, com mudou aquela Barretos. peãozada toda. Que era um mundo completamente também diferente do que a gente da cidade está acostumado. É um outro Brasil. É um outro Brasil Completamente. completamente de. Eu me lembro que a Marília, que foi que fez o figurino, ela teve um trabalho danado com as atrizes, porque era aquela época que aqui só se usava calça jeans baixa, bem baixa, né? As mulheres, principalmente a garotada. E lá não existe isso. Calça jeans é na cintura, as meninas todas. Então, a Marília convencer as atrizes também tem isso, que as pessoas às vezes estão acostumadas com uma estética. A gente fala assim, olha, a estética é outra. Então, é todo um trabalho, que se não tem a pesquisa, não acontece. Está aqui dizendo que foi incrível a América. Foi incrível mesmo, porque era Miami, era Barretos, era Miami pobre, Miami rico. Enfim, foram trabalhos. Agora, eu acho que, independente da Ana ter tantos anos de TV Globo e eu ter mais, logicamente, o casamento melhor é nos filmes. Porque aí um trabalho e principalmente nos filmes que nós fizemos, que foi de época. Tanto Olga como Casa das Sete Mulheres. E Olga era um desafio incrível, porque nós fizemos no Brasil, Rússia, Alemanha e Brasil de 1920, de 1930. Então, você fazia... O Jaime é muito parceiro nessa coisa de locação, né? Então, ele tem aquela visão dele, da grandiosidade que é na Rússia. E quando ele viu o Ministério da Fazenda, ele falou, é aqui que nós vamos fazer a sala do Stalin. Uma sala a gente fez do lado de fora. Era como se fosse a sala dele, porque era aquela grandiosidade que só uma pessoa e ele, né? O Prestes e ele. Então, o exterior do Ministério da Fazenda, na verdade, era uma sala da Rússia. Gravou dentro do Palácio de Areia e ninguém notou. Isso foi o melhor de tudo. Ninguém notou, exatamente. Ninguém notou, as pessoas ficavam perguntando aonde que foi feito isso. Não, e o campo de concentração, né? O campo de concentração foi algo assim... Foi emocionante de fazer. Foi. Não só emocionante pela história, porque era uma brasileira, era um brasileiro que estava indo lá, mas o Jaime e o diretor de fotografia, eles foram a Auschwitz, foram os únicos 2 da equipe que foram, eu não fui. E vieram com muito material e a gente se debruçou sobre esse material, né? E ficou idêntico. Os quartos, os lugares que elas dormiam, os lugares que eram enterrados, os corpos, as covas, aquilo tudo muito duro e tudo ali feito em Bangu,
com uma temperatura de 40 graus. Graus. Eu lembro, aquilo foi um desafio, aquele campo de concentração. Primeiro que eu acho, nunca tinha visto, acho que foi a primeira vez que fez, agora eu já vi em outros filmes que fizeram aqui no Brasil, que o diretor de fotografia cobriu todo de tecido para poder dar uma luz mais baixa, porque era Bangu, um sol do caramba, era verão. Eram duas construções e foi coberto com... Era uma extensão, foram várias mulheres que passaram costurando lençóis a noite inteira, vários... Eu não tenho ideia, mas era uma coisa assim de 90 metros por 15, uma coisa assim, para cobrir essas duas construções e ter aquele a luz fria, né, da Alemanha. Não podia ter... Pois é, não podia ter aquele sol. 40 graus. Não, e que luz de sal grosso para fazer o gelo, que não tinha aqui. 40 graus, nada fazer ser gelo. Quilos e quilos de sal grosso. E aí eu queria que você contasse a história, que isso dá um orgulho muito grande para a gente da cenografia, quando a pessoa entra num lugar e acha que é tão real que ela tem aquela vivência emotiva dela. Isso para a gente é muito bom. Eu tive isso em Olga e tive isso também na Casa das Sete Mulheres. Então eu queria porque eu não vi o judeu que foi lá, o senhor. Então você pode contar. Nós tínhamos um senhor que tinha já quase 90 anos, que era um garoto na época da guerra, né? E de 4 ou 5 anos, e que estava lá com o pai, e ele sentiu que o pai tinha morrido, estavam os dois juntos quando os piolhos começaram a sair do cabelo, que era o sinal de que ele tinha morrido. Enfim, passou por tudo. E esse menino, até ver a libertação, ele conseguiu salvar o Brasil. E aí o Jaime, a gente consultou muito ele, conversou, o Jaime também para dirigir os atores. E aí, quando estava pronto o campo de concentração, a gente ia fazer a primeira cena, o Jaime pediu para eu entrar com ele no campo. E aí, todo mundo dentro do campo, na frente, aqueles dizeres que agora o trabalho dignifica a harpa em alemão, e não estou me lembrando agora quais eram os dizeres. E ele, então, foi andando comigo. Quando chegou diante do portão, ele voltou. Eu falei, vamos entrar, o Jaime está lá dentro, quer conversar. E ele não entrava. E eu falei, mas não, ele falou, pode ser que eu não consiga sair depois. Quer dizer, para ele estava entrando de novo de concentração. Aí, quando eu contei isso para o Jaime, ele falou, olha, isso é o maior sinal de que o trabalho está perfeito. Está perfeito, exatamente. Ele se emocionou de uma maneira que ele realmente não queria entrar no campo. Tem um monte de gente que trabalhou em Olga e que está falando que a Suzana, que a fábrica foi totalmente adaptada para a nossa filmagem, que foi... alguém que eu não vi o nome falou sobre o produtor de locação. Todo produtor de locação, como a produção, é super parceiro da gente. Nós temos que ser parceiros deles também, porque senão a produção não consegue gravar, a gente não consegue entregar, então se a gente não for parceiro, também não flui o trabalho. A gente tem que ser todo mundo tem que ser muito parceiro. Em filme, então, acho que tem mais como um trabalho só e a gente está todo mundo sempre junto, as pessoas se tornam mais parceiras ainda. Filme é uma família que fica ali junto 6 meses. Os 2 filmes que eu fiz, por acaso, foram filmes bem demorados, né? O Tempo e Vento foram 6 meses de produção de filme. A gente ficou em Bagé, passando todos aqueles tempos, temperaturas horrorosas. E a Ana Paula fez uma casa, que é a casa da Ana Terra, que nem eu participei, porque eu estava em outra frente com o Jaime
Você estava Eu estava fazendo a Figueira, em Pelotas, né? em Pelotas, com o Gilson. E É, você foi, e eu fiz você com a foi Ju com, a casa. aí você foi com a Jussara fazer a É, casa no meio do nada para variar, né? Aqueles lugares que o Jaime escolhia era sempre no meio do nada. E é. realmente, quando o Jaime chegou lá, eu não tinha visto, a gente sabia do desenho e tudo isso, mas era a casa da Ana Terra há 150 anos atrás. É, Não teve um eu fico senão. até arrepiada de lembrar. É É, porque, assim, a gente pesquisou muito, eu e a Ju, a gente foi parceiro o tempo inteiro, eu e a Ju, nesse trabalho. E a gente viajou muito para conhecer quilombolas, como é que fazia, como é que era. Então, eu tive que fazer uma adaptação entre cenografia e real para a gente poder ter aquele resultado. E para mim, o melhor de tudo foi que saiu uma reportagem sobre o filme lá na revista, e aí veio agora vamos. O Rancho da Ana Terra veio como se fosse uma locação. A gente tivesse ido para uma locação para gravar. Aí eu falei, uhum, cara, meu trabalho tá mais do que bom, tá perfeito, porque chamarem ele de locação, então é. eu fiz muito bem. Não, Eu e falei, você. Ju, a gente É, arrasou, porque não, chamaram os e nossos. as pessoas precisam entender que, às vezes, uma locação verdadeira não é tão boa quanto uma locação feita. Porque quando se faz uma casa inteira, como foi o caso da Ana Terra, você faz pensando na câmera. Na câmera. É, Então, porque quando você encontra uma coisa já feita, você tem mil coisas que não podem aparecer. Eu estou até fazendo um piloto agora, que eu não posso falar o que é, num apartamento em que a gente não pode, o apartamento não pode ser destruído. O apartamento não pode. uhum, Então, realmente, você tem 500 limitações quando a locação já existe, quando ela está pronta. Eu me lembro que quando eu entrei no Olga com a Érica, que também fez conosco, é. no cinema, era um cinema que só passava filme pornográfico lá na cidade e que tinha uma escada maravilhosa, logicamente, tudo Uhum. decor. Mas as limitações que a gente tinha. E a Tereza Lamprey ali entrou. Ai, Tereza, quanto Ah, a tempo! Tereza está em Los Angeles. Tá Está lá assistindo a gente de lá. batalhando. Batalhando, Marisa. Mas está toda a nossa turma. Tá. Eu tenho saudade tanto das pessoas. Das pessoas Eu eu tenho também saudade. tenho. Das pessoas Tem umas que eu tenho contato até hoje, mas eu também tenho é, muito. Eu tive sorte na TV Globo, porque assim, eu sempre trabalhei em produções que eu era muito amiga das pessoas, assim, eu não tinha inimizade da equipe num todo. Eu é. sempre tive muita sorte na TV Globo. Eu Porque não às vezes brigava você... com a equipe, eu só brigava com o diretor, era o meu mal. Era a rainha de brigar com o diretor. Mas enfim, foi assim que o Avancini me ensinou e foi assim que eu fiz a vida inteira. E, mas, enfim, eu acho que recordar as coisas boas que a gente fez e sabe que contribuiu. É, Gabriela, nossa assistente de arte, depois assistente de direção, tá vendo? Ai, Marisa, que bom que é o pessoal todo com quem a gente trabalhou, né? é. É, A gente está ganhando muitos corações, muitos beijinhos. Estou é, adorando. é. Outra trabalho que foi um desafio foi a Casa das Sete Mulheres, que Nossa, o mínimo que aconteceu foi um contra-reca desaparecer na, é, na neblina na e, neblina. e passarem a noite. Ele desapareceu, porque a neblina baixava, né? E aí o Jaime, com a equipe toda, foram e acharam. Ele ficou Na- parado, porque teve um Ele, piso. ele foi
O Buiú, dois caras acharam ele e aí levaram ele pro hotel. Depois É. cuidaram dele e levaram ele para cá. Nisso, ele chega. Eu não sei se eles souberam no meio do caminho, porque eu estava em Pelotas, eu não estava lá. Eu estava fazendo a Casa das Sete Mulheres lá em Pelotas junto com o Gilson. E aí, o pior de tudo, que as coisas do Buiú estavam todas no meu quarto. Ele deixou a mala no meu quarto. Falando, Ana Paula, fica com a minha mala aí. Aí eu olhava a mala e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, graças a Deus, ele foi achado, estava bem, foi tudo bem. Mas também foi um. Foi um trabalho lindo. Foi um trabalho lindo. Foi um trabalho lindo. Quando a gente teve que fazer. Quando aquelas 7 mulheres chegavam e que tinha aquela cerca em toda da carne seca, né? O charque. O charque. Nós tivemos que fazer charques cenográficos. Charque cenográfico de época. De época. Nossa, eu lembro que eu fui num matadouro que tinha ali perto de Cavalo para comprar carcaça, porque as carcaças ficavam ao sol assim. E aí eu comprei as carcaças. Nossa, foi uma experiência horrorosa, porque fui no matadouro, eu jamais achei que eu ia fazer isso na vida. Comprar carcaça para poder botar no cenário. Nossa! E aquilo deu uma vivência incrível, porque deu aquelas moscaradas toda que tinha na época. Agora, o melhor de tudo foi os pássaros, né? Que a gente botou alpiste para poder fazer o piso mais amarelo e, sem querer, a gente chamou os pássaros, né? Exatamente. E aí fez aquela revoada quando elas estavam... Que a cena foi épica. O Jaime tem uma sorte com pássaros, porque em Terra Nostra, quando eles estavam fazendo o caminho entre a Inglaterra, o transporte era um navio da época, né? Uhum. Com as pessoas que faziam esse caminho entre a Inglaterra e a França, só pegando o mar, né? E quando tem aquela imagem do Thiago Lacerda com a Ana Paula, na proa, aquela ficou célebre, tem uma revoada de pássaros deslumbrante do nada. Isso foi Terra Nostra, né? Foi Terra Nostra. Eu não fiz Terra Nostra, eu fiz Esperança com o Luiz Fernando. Do Luiz Fernando, aí é outra história. E a gente sofreu muito por causa desse barco, porque a gente também tinha um barco em Esperança e queriam que a gente gravasse nesse mesmo barco que o Jaime gravou e o Luiz Fernando não quis. Porque os dois tinham uma peneda. Aí a gente teve que cenografar outro barco. Aí eu estava fazendo com o João Irênio. Aí a gente fomos visitar todos os barcos abandonados que estão na Baía de Guanabara. Eu nem sabia que existia isso. Tem mais de 10 navios apodrecendo na Bahia porque foram apreendidos e ninguém pegou e ficou lá. Então a gente foi visitar todos os barcos para poder ver qual que se adaptava melhor para a gente poder fazer o barco de época, que era mais ou menos na mesma época de Terra Nostra, um pouquinho mais para frente, mas porque ele não quis gravar nesse navio na Inglaterra. Não era na Inglaterra, não era que estava o navio? Era. Nessa viagem de pré-produção, quem foi com o Jaime foi o Gilson, porque como esse navio tinha que ser todo adaptado, porque iam entrar 300 figurantes nele. Então, o Gilson foi com o Jaime, a Grécia foi com o Jaime, a Inglaterra, e foi num outro lugar para encontrarem um barco que não era que precisava ser só de época, ele tinha que permitir o que a história contava, que eram aqueles 300 figurantes deitados ali ao ar, né? E que eram figurantes. Ih, Diesel, você caiu. Diesel? Deixa eu ver se ela vai... Transmissões ao vivo, a gente tem isso. É que você paralisou. Aí a gente não escutou nada que você falou.
Era do... Tá falando do navio, né? É. Porque o navio foi o seguinte, quem foi para lá, para Southampton, e fazer entre Southampton e a França e a Inglaterra, foi o Marco Cortês, porque eu tive que ficar aqui fazendo a parte daqui, que era o Porto de Santos, a chegada deles, toda essa parte. E é um trabalho também que aí entra o trabalho do figurino fantástico e da figurino arte todo mundo, porque os 300 figurantes de lá eram ingleses. E quem desceu do barco aqui eram figurantes brasileiros, porque tinham que estar com aquelas mesmas roupas que os figurantes ingleses apareciam, Sim. deitados, aquelas malas, aquelas trouxas. Aquele foi um trabalho assim, que o Marco Cortês também fez comigo, que foi realmente... Eu tive muita sorte com produtores de arte, que eu trabalhei com Isso é uma coisa que eu Marquinhos. queria falar. Eu, toda vez que trabalhei com você, você tinha equipes incríveis. Você sempre teve uma expertise de montar equipe maravilhosa, porque eu sempre trabalhei com eu não vou citar aqui todos, que eu vou esquecer alguém, então não vou ser injusta, mas sempre foram pessoas maravilhosas. Sempre. As suas equipes sempre foram maravilhosas. Você sempre teve você sempre soube montar uma equipe. Não, porque para mim equipe é tudo. Ninguém faz trabalho sozinha. Ninguém. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se você não tiver... E tem vários aqui assistindo. Eu vou dar o ok para minha sobrinha, Gabriela, e agora a Miriam, que não está assistindo, não sei por quê, porque a Miriam Mendes é a pessoa mais... como é que é o contrário de analógica? Visual. Tecnológica, totalmente. Vive no Facebook. Vive. Não, eu acho que ela não deve ter visto. Porque a Miriam também. Ela é meu alter ego, era Marquinho, Miriam e a Gabriela, que eu trabalhei muito, e tantas outras, né? E é básico. Equipe é básico. E depois você saber cada uma daquelas pessoas aonde ela rende mais. Tem gente que é de estúdio, é de ficar vendo detalhe, tem gente que é da pesquisa, entendeu? Tem gente que é da base, que tem que organizar aquilo tudo. Ninguém tem ideia da trabalheira, realmente. Eu, quando passei a montar a equipe, eu tive que ver muito isso também. Tem gente que é melhor para fazer cidade cenográfica, tem gente que é melhor para desenvolver estúdio, tem gente que é melhor no 3D, no Photoshop. A gente tem que saber a habilidade de cada um para conseguir saber montar uma equipe coesa, porque senão você fica sobrecarregada e você tem que delegar. Então, se você não tiver uma equipe coesa, que você saiba que de cada um que você pode exigir, você fica muito sobrecarregada. Aí não funciona, o trabalho não funciona. E as suas equipes sempre foram muito boas. Aliás, eu tenho muitas amigas da produção de arte, para vocês verem como a cenografia tem que estar unida com a produção de arte. Marisa, eu também queria ter trabalhado com você. A Marisa está apostando direto. A gente nunca chegou a trabalhar junta, mas porque acabava que ia sempre mais ou menos a mesma equipe, né? Eu trabalhei com a Marisa, com a Ana Maria. Bom, eu hoje falei para a Ana Maria que nós íamos conversar. A Ana Maria falou assim: o que é Instagram? Eu não tenho isso. Você consegue pior que eu. Realmente. Ela falou: não, mas você pode gravar para eu ver depois. Ana é uma pessoa também fora de série. Maravilhosa, uma sabedoria ímpar também. E uma pessoa que realmente nós somos muito amigas até hoje. E brigávamos por causa de equipe, de contra-regras, né? Porque contra-regra também é uma coisa vital na nossa vida, né? Realmente eles são uns irmãos, né? São uns irmãos.
E são companheiros, porque eu, como fiz muita externa longe e meses fora de casa, eles são muito companheiros. Sempre foram, me protegiam. Eu parecia que eu andava com um monte de segurança assim do lado. Era muito engraçado. Eles me protegiam, aqueles homens enormes, não sei o que. Me protegiam. Eles são muito amigos, muito amigos. Eu também tenho muito. Eu dou muito valor à minha equipe. Tá? Desde os meus assistentes até os meninos que montam a maquinária, pintor. Eu dou muito valor, porque eles são muito companheiros. Agora, uma coisa que também as pessoas, muita gente não sabe, é que antes, eu entrei para a Globo em 1974 e não existia produção de arte. Não tinha esse cargo. Uhum. Era existia direção de arte, cinema, PT, saudações. Essa ideia de vender, entre aspas, esse produto para a televisão foi da Lila Boscoli, uma produtora de arte fora de série, foi casada com Vinícius, era irmã do Ronaldo Boscoli, então era uma pessoa que conhecia as pessoas desse meio. E ela foi quem... nós fomos vender isso para a TV Globo. E foi um momento em que eles estavam aquele padrão Globo de qualidade. Então, quem fazia a produção de arte era todo mundo e uma base de chutômetro, né? Porque a cenografia fazia uma coisa, o figurino fazia outra, o diretor fazia, o contra-regra fazia. E era, logicamente, que por causa disso a qualidade não era tão boa. Mas quando eu entrei, eu me agarrei nos contra-regras, porque eles eu sabia o que era o certo, mas eles é que sabiam como eu consegui o certo ali dentro. Então, contra-regra, para mim, é todo mundo, né, Mário? Aí é maquinária. É porque você lida mais com a sua mão de obra grande é contra-regra, né? A gente não, a gente tem contra-regra, maquinista, pintor, aderecista, forrador, a gente tem um monte de gente, né? Aquela fábrica, né, de cenagem. Mas eu sempre trabalhei, e eu sempre fui a única mulher no meio de um montão. Eu lembro na casa foi a Cacete Mulheres? Foi. Eu fui fazer um acampamento que pegava fogo lá para dentro de Niterói. E aí eu levei os meninos e a gente foi montar no dia antes, depois voltou no dia da gravação. No dia da gravação teve um acidente na ponte, deu uma confusão. E aí eu cheguei, fomos almoçar na churrascaria. Eu e 20 homens na churrascaria. Aí chegou o polaco e falou assim, Ana Paula, tá muito engraçado isso. Que você é pequenininha, lá na cabeceira da mesa, e aqueles 20 homens e você mandando, come, vamos, 10 minutos para acabar de comer. Porque senão churrascaria tinha que acabar o cenário. Depois de manhã. Eu falei, eu nunca tive problema com ninguém, graças a Deus. Eles sempre me respeitaram muito, sempre foram parceiros. Às vezes a gente pegava umas coisas brabas. Eu chegava, gente, o negócio tá difícil, vai ser difícil. Não, Paulinha, tamo aí, vamos junto. E sempre foi. Eu acho que assim, eu acho que também quando tem uma parceria grande, todos se ajudam. Seus meninos cansaram de me ajudar porque estava atrasado, já estavam lá, cansaram de me ajudar, como a gente cansou de ajudar vocês também, em coisas que eu acho que tem que ter essa parceria, porque um não funciona sem o outro, não adianta. Esse trabalho é de equipe. Quem quiser trabalhar sozinho tem que ser um pintor, nem um cantor não dá, porque aí tem que gravar. Mas é o trabalho um artista plástico, né? Um artista plástico trabalha sozinho. O menos solitário do mundo é o que a gente faz, porque é o tempo todo com alguém, ou buzinando, e a gente passa por situações inacreditáveis, né? Quando eu cheguei cheia de gás na televisão, era uma... Não.
Esse não foi, esse foi Rabo de Saia. Foi uma minissérie Uhum. passada em 25, 1925. E o Neila Torraca, que tinha 3 mulheres. Carolina Espátia, em 85. E aí, Não era uma que ele era um caixeiro viajante? ele era um caixeiro viajante, ele tinha 3 mulheres e uma em cada. E Eu era lembro. passado Eu em ainda não 1900. trabalhava na televisão, não, mas É, eu lembro dela. é. E aí a Vancini, nós fomos gravar em Xerém, porque era como se fosse o interior, Nordeste, interior lá do Nordeste, lá no meio daquele mato, uma casinha ali, que era uma posada, não, como é que a gente fala? Um pouso, que o caixeiro passava, comia uma coisa, e ele chegava naquele carrinho que ele tinha de 1919, caindo aos pedaços, etc. E tal. E eu, naquela época, imagina, no internet, Nada. no Google, Do... no nada, Da... no nada. E hoje falo com as meninas, vocês são as sortudas, porque naquela época era no nada. E eu escolhi esse carro por foto. O carro estava certo, eu tinha pesquisa de como é que tinha que ser o carro estava certo. Chegou lá no meio de Xerém, no meio da noite, 11 horas da noite, chega o carro, e eu olho para o carro e vejo que a calota do carro Não era de época. Aí eu falei, eu ia falar, porque o Vancini, isso ele me ensinou, você tem que falar tudo. Eu vou aproveitar se eu quiser ou não. Aí eu falei, Vancini, a calota não é de época. Então, você, por favor, livra. Aí ele falou, não é de época? Então é por aí que eu vou começar para te mostrar a sua incompetência. Primeiro, cena 1, capítulo 1, vai ser na calota. Fecha na calota. Logicamente que ele não botou no ar. Mas isso é o sufoco que a gente passava. E, aliás, quando você fez a casa da Ana Terra, lá no meio do nada. Nada, do nada. O Jaime falou assim, vamos fazer uma coisa, vamos botar um varal todo de lençóis brancos e a Glória Pires vai surgir no meio dos lembro lençóis. disso. Aí eu fiquei imaginando aonde eu vou arranjar vários lençóis brancos no meio do nada. Eu não sei o que a gente fez, mas tem um santo. A gente pegou tudo que a gente tinha de branco e enfiou lá. Que a gente embrulhava as coisas, né? A gente pegou porque tudo. Ele queria que ela andasse entre os lençóis e surgisse. Então, esse negócio de ter que improvisar também é uma coisa que... E, inclusive, é uma coisa que você, para improvisar, você tem que saber como é que é o verdadeiro. Exatamente. Porque Exatamente. Tem gente dizendo que nós estamos muito apaixonados. Não, mas TV Globo, mas nunca entendi porque ele não preservou quem formou. Nunca encontrei galera tão apaixonada. A Marília que está falando. A gente também não sabe. Bom, eu saí. Agora, a gente também não sabe. Eu sei de outras pessoas que têm a mesma paixão que a gente e que também não sei por que a TV Globo não preservou. São coisas de empresa. Não, a TV Globo está mudando completamente, porque eu acho que ela está partindo para ser uma produtora, não mais uma fábrica como ela é. Porque eu acho que é o futuro, né? Não tem mais como ter aquela infraestrutura que quando a gente começou lá tinha. Eu comecei na TV, na Rede Globo em 91. Aí a gente não tinha Projac, a gente gravava em vários estúdios, gravava na Taiko, em Jacarepaguá, no Renato Aragão, que ainda era na Cinédia. Na Cinédia. Gente, deu uma caída no vídeo, mas a gente já está voltando. O vídeo foi o tempo, o vídeo caiu. Outra live, só que vai ser com computação gráfica, que é
agora então, mais do que nunca, a computação gráfica está sendo um parceirão da cenografia. Então vai ser a semana que vem. Peraí, deixa eu ver aqui se a Tisa já entrou para a gente se despedir. Ah, vai entrar. A gente consegue se despedir. Tisa, o Entrou. papo foi tão bom que passou uma hora e a gente nem viu cair o vídeo. Menina, a Luciana me falou, manda a Ana Paula entrar de novo porque caiu. É pena porque aí muita gente acha que acabou. Pois é. Mas, enfim, eu acho que nós já contamos muita coisa e sei lá, para mim foi uma hora maravilhosa, porque lembrar das coisas boas, porque nós fizemos muita coisa boa, as pessoas todas fizeram, havia um amor incrível naquela época. Eu peguei uma televisão de 1974. Então, realmente, a gente passou... o fato de não ter internet, eu fui fazer uma novela de época, Gabriela, e aí eu tinha que ir para a Biblioteca Nacional fotografar as coisas com um fotógrafo para a gente trazer, para reproduzir tudo. Porque a gente não sabia, gente. Em 1925, em Ilhéus. Só que dessa época de Gabriela, eu tenho histórias maravilhosas. Porque a minha sorte foi que quando esse cargo foi criado, e que eu fui trabalhar com Mário Monteiro e a Marília Carneiro, que eram pessoas que me conheciam de fora da televisão. Então, houve uma aceitação por parte dele, porque podia ter havido uma rejeição. Que cargo é esse que agora vai se meter um pouco na cenografia, vai se meter um pouco no figurino? Mas eles, bobos não eram, né? Conheciam a Lila, porque a Lila realmente tinha uma pessoa que criou os figurinos de Orfeu, municipal, em 54. Então, a Lila era peso pesado, né? Só que a Lila era toda suíte. Quem tinha que... Nós já fomos apelidados de Jararaca e Ratinho, né? A Jararaca era, logicamente, eu. A Lila, ela como boa aquariana, ela tem as ideias, e eu sou ariana, né? E eu vou lá e mata a cobra, ela mata a cobra, mas tinha que te mostrar o pau, era eu. Eu é que tinha que chegar e falar e não sei o quê. E aí, nessa novela, o Rebu, que foi a primeira, eu tive uma coisa que foi muito engraçada na época, porque a novela se passava num dia só. Então, durante 6 meses, a história era só um dia. E você pode imaginar as pessoas com aquela mesma roupa durante 6 meses. Nossa! E aí a pessoa tinha que estar com o mesmo entonação, tudo. E um dia todo mundo estava suando muito, não estava com a cara da véspera, né? Aí eu falei para o Avancini, primeira novela, né? Falei, o Avancini, pede lá com o talkback, pede para eles lá no estúdio passarem uma rodada de pó. Bom, era o auge daquela época, né? O pó. O Veneza falou, liberou geral. E era pó, né? No rosto. E aí foi, Gabriela, em seguida, porque nós fomos fazer uma experiência no Rebu. E eu acho que quem solidificou esse cargo foi o Avancini, porque ele viu o quanto era necessário e foi ele que falou, não, eu quero agora essas moças trabalhando comigo. Então, nós fazíamos novela das 10. Naquela época existiam 4 novelas. Só na emissora antiga. Tudo na emissora antiga. É uma coisa que não dá para entender hoje, com aqueles estúdios gigantescos. Tinha o estúdio maior, que era o A, que era o nosso. O A e o B e o C, que eram pequenininhos. E numa era às 6, no outro era às 7 e no outro era às 8. Então,
logo depois, os outros diretores das outras novelas foram querendo, a gente também quer. E aí o Herval pegou a Ana Maria começou com o Herval, e ela começou primeiro a fazer só pesquisa de texto, e dizendo como é que as coisas deviam ser, mas ela não ficava lá no set. E um dia puseram uma boneca da Estrela numa novela passada, no século passado, foram nas lojas americanas, não tinha o cargo, né? E puseram uma boneca, ela falou, meu trabalho vocês não vão ferrar. Falou, eu vou ficar aí para ver se põe as coisas certas. E aí, bom, a Ana Maria, com aquele conhecimento que ela tinha, né? Porque ela era formada em História e tudo isso, ficou nas 6, que eram só novelas de época, e depois eu trouxe a Cristina Médici, que era uma amiga minha, e veio para as 7. E eu e a Lila nos dividimos entre 8 e 10. 10. De 74 a 79, não tinha assistente. Era uma frente de gravação só, eles achavam que a gente tinha que fazer pesquisa, sem internet. No começo, eu fui para a Biblioteca Nacional fazer pesquisa. Quando eu comecei em televisão. Não tinha internet. Não, foram experiências bem diferentes ao longo de 40 anos que eu fiquei lá, né? Eu saí em 2013. E, enfim, como o coisa nos chamava, o Denis chamava os dinossauros. Era um dinossauro trabalhando comigo agora. Agora os dinossauros foram embora, porque eu, Ana Maria, Cristina, infelizmente, faleceu, Marília saiu, Helena Gastão saiu, os dinossauros todos saíram. Mário, né? Que era um craque. Mário. Da gente também, a grande maioria saiu. As pessoas que estão lá da nossa época são pouquíssimas. A maioria saiu. Mas o último trabalho que eu fiz na Globo, eu não conhecia mais ninguém. Eu falava assim, gente, eu não conheço ninguém aqui. Eu entrei, porque eu entrei no prédio de criação que eu fui fazer aquelas coisas de final de ano, chamada de final de ano. E aí eu entrei num palácio de cristal. Eu falei assim, gente, eu não conheço ninguém aqui. Eu falei assim, não tem ninguém da minha época, que horror. Quando eu fui, o Papinha fez uma novela, A Força do Querer, que vai entrar, aliás, hoje de novo. E a Glória escreveu um papel que a Lília Cabral jogava, né? Então, ela falou assim, eu vou botar a Lília Cabral jogando com você. Me convidou para fazer uma participação no capítulo 1. Quando eu entrei agora na televisão, isso foi há 3 anos atrás, né? Toda vestida de... Eu falei, só vou se tiver fala. Sem fala, eu não vou. Então, ela inventou uma fala. Tem que ser a participação, né? Ela inventou uma fala e... Aí, quando eu me vi naquele estúdio já completamente do lado de cá, né? Como eu nunca tinha feito, você fazendo uma mesa com um diretor de iluminação, aquelas coisas todas que a gente ficava ligada, né? E eu falei para o diretor de iluminação assim, olha, a velhinha aqui sou eu, então a luz boa é para mim. As outras todas são mocinhas. Lília Cabral é muito moça. Pode botar a luz aqui. A Luciana está lembrando aqui que o Denis chamava de dinossauro e o Daniel chamava das velhinhas. Tem que trabalhar com as velhinhas. Falando nisso, a Zezé mandou um beijão para você. Ela agora... Ela conseguiu voltar. Ela viu a participação. Tem muita gente que já chegou criticando o cenário. Quem criticou o cenário?
Ah, não sei, Ô, sempre Gabriela, tinha um. Diz aí quem que criticou o cenário. Bom, a gente. Devia ser o. Porque quem adorava chegar criticando o cenário era o. Ai, meu Deus. Diretor? É, diretor. Ah, Gabriela conhece, da Força do Querer. Eu entrei lá, a Gabriela era assistente de direção. Eu entrei lá já criticando o cenário. Não é isso, não sei o quê, tem que fazer isso. Bom, força do Mas eu hábito, não né? estava nesse. Eu não tava... Não, era. Não, e era só gente boa, era Alexandre, era Anne-Marie, mas eu tinha que dar o meu palpite. Bom, eu acho que eles conta de Marrocos. É a Tereza que está pedindo, A lá do Tereza não. clone. Ô, Tereza, você não foi para Marrocos? Não, ela fez aqui. Eu fiz várias cenas com a Tereza no clone, várias. Aliás, era quase toda a frente dela, era eu que estava Ô, no clone. Maria José, você está falando, lembro do nosso caldeirão, é porque teve uma época que eu exigia tanto das minhas assistentes que elas me chamavam a bruxa do caldeirão, daquela que fica com o caldeirão assim, tá, 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 tá. Não, eu era muito exigente, muito. Mas acontece que eu era exigida. A minha formação foi com a Vancini, que É, era que é, italiana. eu não peguei o Avancini, mas as histórias que eu sei dele, eu É. fiz um trabalho com o filho dele agora. Lá em Marrocos, a gente fez pela produtora lá de São Paulo. Eu trabalhei com a Avancini Filho. Mas dizem que ele é uma gentileza, é uma educação impressionante, mas todo mundo diz que ele é o oposto do pai. Não, o pai dele não era mole, era de uma exigência, mas ao mesmo tempo foi com quem eu aprendi tudo. A primeira lição que ele me deu foi a diferença entre realidade e realismo, porque o primeiro cenário que tinha, eu ainda entrando ali numa coisa que eu nunca tinha visto, não sei o quê, era o barraco no morro do Lima Duarte. Uhum. Num barraco no morro. E aí eu não tinha feito nada do cenário, nem vestido. Eu estava muito mais. Eu tinha que fazer muito mais comportamento. Né? Aí eu olhei o cenário, a Vancini falou: está bom? Aí eu virei e falei assim: eu estou achando ótimo, estou achando paupérrimo. Aí ele virou e falou assim: tem uma lata de óleo e tem uma folhinha com uma gravura do Manet. Eu falei, mas isso, todo mundo pode ter. O que tem? Uma folha? Eles têm. Aí ele falou, aí é que está a diferença. Na realidade tem, mas quando você quer fazer o realismo, você tem que carregar nas tintas do que é aquele personagem que você está fazendo. Isso que ele me ensinou, eu nunca mais esqueci na vida. Porque a gente não faz uma reprodução do que existe. A gente tem que criar exatamente isso, carregar na tinta para que a pessoa entenda, porque é evidente. Você não podia fazer, o Mário sabia que não podia fazer um barraco com geladeira, com televisão, com não sei o quê, porque apesar de existir, mas não era o que estava se querendo vender na história. Ele era um ladrão que morava na favela e que ia roubar um convite. Então, foi assim, a primeira lição que ele me ensinou e ficou para o resto da vida e realmente foi meu mestre. A gente tem que passar o que está no inconsciente imaginário das pessoas, né? Na verdade é isso. Exatamente. Porque as pessoas, muitas vezes, assim, as pessoas falam assim, não, porque vocês fazem casa de pobre, não sei o quê. Eu falei assim, olha só, isso aí é uma coisa... A gente sabe de tudo isso, mas é porque a gente não pode mostrar isso, né? Porque as pessoas vão ficar deprimidas. Então a gente tem que dar um upgrade para as pessoas não ficarem deprimidas, porque senão, imagina se a gente botar. Tem
tem diretores que gostam dessa realidade nua e crua, não sei o que, tal, tal. Mas isso virou uma linguagem mais atual, porque antigamente, quando eu comecei, a gente tinha que passar o que estava no consciente imaginário das pessoas. Não podia mostrar a realidade nua e crua que as pessoas não gostavam de ver. É. Agora, Isso vai muito da linha do diretor, né? mas Que é, agora, mas eu acho que agora a cenografia ela está virando mais real, mais do que já foi, entendeu? Eu acho que a gente tinha um quê de realidade que a gente dava, uma vivência, não sei o que tal, mas eu acho que hoje em dia, até, por exemplo, na maneira de construir, porque antigamente a gente tinha tapadeira, coluna, tinha que ter duas colunas na porta para poder sustentar. Hoje em dia não, hoje em dia o cenário é como uma casa igual a nossa. Não tem emendas, não tem, as quinas são as quinas que teriam realmente uma casa. A gente não tem mais aquelas divisões que a gente tinha antigamente. os recursos são muito maiores. Os E eu acho que recursos, também, além dos recursos, está virando mais para esse tipo de realidade. é, E, e menos para ter. Os cenários estão ficando mais fixos agora, tem mais, porque tem uma realidade tal que se monta, desmonta, não vai rolar. é. Mas eu acho que sempre vai ter diretores, assim, por exemplo, o Zé Luiz Villamary, quando ele faz, novela não, mas quando ele faz seriado, minissérie, ele faz muito no Nordeste, né? E ele já gosta mais daquela coisa mais pesada, Mais mais pesada. O Luiz realista. Fernando também, eu gosto de uma É, coisa mais pesada. é, é. Varia muito. É, O Jaime já é o oposto. Já é o oposto. Ele gosta. é. Eu já briguei muito com o Jaime por causa de flor, porque se E não vela, tinha um buganville, ele e ficava vela, arrasado. Hein? E e vela. vela. Nossa Senhora, é flor e vela. Eu lembro, Flor e lá vela. em Casa das Sete Mulheres, tinha É, uma florzinha amarela que dava lá, você lembra? Que era no igual campo. mato É, no é, campo, que ele fez a gente botar. Lá no sul, ok, eu achava é, florzinha amarela e tudo quanto ela. Quando chegou aqui no Rio de Janeiro, para botar aqui na cidade cenográfica, a gente penou, porque tinha que ter a mesma florzinha que tinha lá, porque era Conte, e a gente é. não achava que as florzinhas, teve que comprar florzinha Artificial. artificial Eu me lembro disso. para botar, porque a gente não conseguia aquela florzinha. É, É uma coisa típica do sul, não dá no Rio de Janeiro é, com o calor que a gente tem aqui. é. Essa coisa também de que a gente gravar fora do Rio de Janeiro, por exemplo, uma história passada no Rio Grande do Sul. Você vai para o Rio Grande do Sul fazer várias cenas, mas a continuação é aqui. Então, você tem as limitações de você não ter a natureza de lá. Não tem. E aí, vire-se. Como eles falam, vire-se. É. Aí a gente tem que dar o nosso jeito. É, é. Eu Mas lembro que eu entrei na casa de uma mulher, porque estava meio que abandonada, assim, cheio de coisa. Eu falei para os meninos assim, gente, é nessa casa mesmo que a gente vai atacar. Aí entrei na casa da mulher. Eu achava que a casa estava abandonada. eu e ela Saiu a dona da casa que só tava. Ai, só me desculpa, não sei o que, tal. Você que quer, eu queria umas florzinhas. Essas florzinhas amarelas, esse mato pode levar tudo. Eu falei, mas é pra já. e a gente também nesse tipo, quando é feito aqui fora do Rio, eu teve uma época que eu saí da Globo. Eu passei 2 anos na Manchete. E, Eu comecei na e aí, Manchete. você começou na Manchete, né? Não, e eu fiz uma novela chamada Ana Raios Zé Trovão, que Eu era. fiz também, Tisa. Foi a primeira novela. A gente fez. Eu fiz os caminhões com o Gil. Ah, pois é. Pois é, Tá, não o me Gil lembrava fez um disso. caminhão. Eu fiz um Ah, caminhão com o Gil. A Odile fez um caminhão. E com a Claudinha. Claudinha é, Mello fez com a é. Odile.
Eu não sei se a Claudinha estava com a Odília ou estava com o Danilo. O Danilo fez outro caminhão, porque eram 4 Agora, caminhões. Eu assim, não... você se lembra que a gente veio do norte do Brasil até o sul, e a gente gravava nas cidades. É, mas eu não E acompanhei, eu não pois é. acompanhei. Eu Então, quando a gente entreguei. chegava nas cidades, não tinha. A gente tinha que gravar nas casas das pessoas, naquelas cidadezinhas micras que o Jaime resolvia parar. E aí era entrar, pedir para gravar, pedir os objetos. Isso também aconteceu muito na Ana Raia e Zé Trovão. São coisas também que acontecem mais na Manchete. Eu acho, por exemplo, que o Pantanal foi uma novela que só poderia ter sido feita na Manchete, porque os atores se conformaram todos em dormir. Dormiam 4, 5 atores no lugar. Não tinha hotel. É. Ui, faço A parte Zezé dessa está história. falando, ui, faço parte dessa história. O Pantanal, querida, não me lembro de você. Você estava no Pantanal? Eu trabalhei com a Zezé na Ana Raiz é Trovão. Pantanal, eu fazia linha de show É. na Manchete. Ela estava na raio. E ela, exatamente. Aí eu ia com uma equipe para cada cidade, e em cada cidade já me ficava uma média de 20 dias. Aí eu ia com um assistente, deixava o assistente lá, voltava para o Rio para produzir a outra cidade. Aí essa assistente voltava e ia para outra cidadezinha e por aí foi. Eu sei que você fez Pantanal, Luciana de Oliveira. Todo mundo dormia junto no Pantanal, dormia. Não tinha, se fosse a novela fosse na Globo, o ator não ia querer, cada um quer um quarto, etc. Tal. É. E só se conseguiu fazer o Pantanal porque o Jaime fez isso. Dormiam vários no mesmo quarto, não tinha hotel. Oi, Cota, minha prima de São Paulo entrou agora. Estou aqui contando essa história. E a Luciana, aí a neta está hoje não tem isso. É cada um com um quarto maravilhoso. Quem é Marquinhos, ô Gabriela? Que história é essa de Marquinhos com o Marquinhos? Não, é o Marco Chetman? Não, o Marco Chetman não fez na Raiz da Trovão? Na Raiz da Trovão foi o Jaime. É, mas o Marco Chetman estava também, não lembro. Eu lembro do Naar, que eu fiz uma... Tinha Marcelo Barreto, Roberto Naar. Ah, Palmeira, não, ela está falando de Palmeira. Ah, Marcos Palmeira. Porque eu fiz gravação com o Naar aqui no Rio. No Rio, não, a gente foi para o Sul gravar lá numa... lá em Cascavel. A Lambreta lembrando que tinha um rato no quarto dela em Amsterdã e ela foi para o meu quarto. Que era vizinho. Bom, te passou muita coisa. A gente podia ficar aqui horas falando, mas vamos fazer o seguinte, você vai fazer sua rodada, a Ana Paula vai fazer os próximos programas com... aí depois vem computação gráfica, depois vem direção de fotografia, aí vão fazer com produtor com um dono com um empreiteiro, né, para ver essa parceria, todos os parceiros. Aí passar por figurino, e aí a gente pode fazer uma outra rodada, porque tá tão bom que a gente nem viu que o tempo passou. Tá bom, querida. Então, olha, amigos que entraram aqui na live, eu agradeço a todos vocês. Para mim foi um prazer ficar falando. Vamos fazer, de repente a gente faz aquela que tem um monte de gente, Marisa, porque a minha neta, pelo menos, faz um negócio que eu chego lá no computador dela, tem umas 8 carinhas. Ou Zoom, geralmente é Zoom. É Zoom. Mas o Zoom tem um limite de tempo. Parece que tem uma outra aí do Google que não tem limite de tempo. O Zoom agora está 40 minutos. Uhum. Então tá. Beijo, Zezé. Gente, beijo. Beijo. Adorei ver todos vocês. Não deu para perguntar tudo, porque o negócio aqui vai numa velocidade.
Que a gente não consegue ler de todo mundo. Tá bom. Beijo, beijo, beijo. Beijo, Obrigada, gente. Ana Paula. Obrigada. Pelo convite. Semana que vem Tchau. tem mais. Tá Computação bom. gráfica.